Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 1. Eu quero conversar com você hoje sobre o Evangelho de Jesus. E vamos ler Romanos capítulo 1, verso 16 e o verso 17. Não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Amém. Pai, abençoa a Tua palavra, que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz nessa noite e sermos ministrados por Ti. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Alcança o Teu povo, aqueles que aqui estão, aqueles que têm nos acompanhado pela internet, que Teu Espírito esteja ministrando, movendo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero conversar com você sobre o Evangelho justamente pelo seguinte: nós somos evangélicos. Nós somos chamados de evangélicos. Então o povo nos vê e diz: o que você é? Não, sou evangélico. E por que nós somos evangélicos? Nós somos evangélicos porque nós frequentamos uma igreja evangélica, só por isso. Nós somos evangélicos porque nós não somos católicos e somos cristãos, então somos evangélicos. É por isso que nós somos evangélicos. Nós somos evangélicos porque nós criamos um estereótipo dos evangélicos, nós nos chamamos de irmãos e irmãs, né? E esse é legal da igreja, né? Da igreja evangélica, chama meu irmão, minha irmã. Isso é muito bom, tipo pessoas que nem eu, que esquecem o nome dos outros. Então, quando tu vê, diz: e aí, meu irmão? Nossa, te dá uma mão sensacional isso aí. Minha irmã, que saudade de ti. Também. Não lembro quem tu é, mas... né? Então, a gente criou esse estereótipo de irmão e irmã e a gente chama a galera. A gente é evangélico por causa disso, porque a gente se diz ser uma família, família da fé. Cara, hoje nós temos uma galera, e vários pastores até, não sei se você já viu isso, mas vários pastores publicamente disseram o seguinte: pessoal, para essa roda aí que eu quero descer, porque eu não quero mais fazer parte desse mundo evangélico, eu não quero mais ser considerado um evangélico, continuo seguidor do Evangelho de Cristo, mas esse negócio que vocês criaram aí eu não quero saber, essa coisa aí que vocês inventaram de evangelho eu não quero, porque na verdade, em muitos casos hoje, quando se diz evangélico, na verdade, aquela igreja ou aquele segmento parece mais uma seita evangélica do que, de fato, um seguidor do Evangelho de Jesus Cristo. Porque se começou a construir tantos segmentos, tantas variações, e que são até perigosos, porque pegam elementos do Evangelho e deturpam, distorcem, e o resultado final é um Frankenstein evangélico. Ele é uma coisa que a gente raramente identifica como sendo o Evangelho. Tem traços do Evangelho, mas não é o Evangelho. Então, quando a gente diz assim: eu sou um seguidor de Cristo, eu sou seguidor do Evangelho de Cristo, do que nós estamos de fato nos referindo? Quando eu digo assim: cara, o Evangelho me alcançou, e hoje eu sou um evangélico. Por que eu sou um evangélico? O que é o Evangelho de Deus? O que é esse texto que nós lemos aqui, que Paulo diz: este Evangelho é poder de Deus? Alguns dizem o seguinte, que quando o texto diz o Evangelho é poder de Deus, é porque quando nós pregamos o Evangelho, nós vemos sinais e maravilhas. Não é isso que o texto está dizendo. Ainda que, quando se prega o Evangelho, nós vemos o poder de Deus alcançando pessoas. Quando Paulo escreve, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, quando ele diz assim, capítulo 3... 1 Coríntios, ele diz o seguinte, que eu não fui com vocês com palavras de sabedoria ou de persuasão, mas eu fui com vocês com demonstração de poder. O que ele está dizendo é: eu não fui falando com vocês com filosofia, eu não fui falar com vocês com o cérebro de vocês, eu fui conversando com vocês e demonstrando de que Deus é um Deus real e que transforma, que Ele toca, que Ele muda, que Ele opera, um Deus sobrenatural que invade a nossa realidade natural e muda a nossa realidade. Então sim, o Evangelho, ele é um Evangelho de poder. Se não tiver poder, pode não ser Evangelho. Agora, o que Paulo está dizendo aqui, nesse texto de Romanos, não é necessariamente isso. Nós vemos um Evangelho de poder, mas nós também vemos o poder do Evangelho, e é disso que eu quero conversar com você. Não é só um trocadilho de palavras. O poder do Evangelho, ele é muito profundo, ele é tão poderoso que ele é capaz, como diz o Paulo em Romanos 1, de trazer salvação. E nós somos salvos do quê? Nós estamos sendo salvos do quê? Do que eu preciso ser salvo?
Na verdade, a humanidade lá atrás, ela pecou, lá no Éden, ela peca, e a humanidade inteira, ela passa a ter uma raiz pecaminosa. Na teologia, a gente separa pecado do pecado original. Quando nós falamos que somos pecadores, é porque nós cometemos pecado, ou seja, nós infringimos a lei, a palavra de Deus. Então nós tropeçamos na palavra de Deus, nós acabamos não conseguindo cumprir a palavra de Deus e, portanto, nós pecamos. E todos nós pecamos. Mas existe um pecado, que é o pecado original, que é aquele pecado lá de Adão, que quando Adão ele come do fruto, ele entrega a humanidade a rejeitar a natureza divina. É o pecado que está enraizado em nós, que nos distancia de Deus, que nos coloca afastados de Deus, tendo um destino eterno de perdição. Assim como por um só homem entrou o pecado, também haveria necessidade de por um só homem entrar a salvação. Primeiro Adão e segundo Adão, Adão e Cristo. E aí lá no Éden nós vemos uma promessa, quando ele diz assim, vai vir um que vai pisar a cabeça da serpente. Quando os evangelistas que anunciaram o Evangelho, e a palavra Evangelho significa boas novas, boa notícia, a boa notícia que os ouvintes estavam esperando era que o Messias, o Cristo, o Rei, o libertador de Israel viesse. E aí então os evangelistas disseram, eu tenho uma boa nova, eu tenho o Evangelho, eu tenho a boa notícia, o Cristo, aquele que foi profetizado por Moisés, aquele que Isaías disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o poder está sobre os seus ombros, ele está aqui. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele segui. Este foi a cruz, morre, ressuscita, redime a humanidade do seu pecado, arranca do homem a possibilidade de ele estar perdido eternamente e reconcilia ele com Deus, através da cruz. Este é o poder do Evangelho. O Evangelho tem o poder de trazer salvação do seu pecado original. E obviamente só pela graça, como o próprio texto diz, logo no verso 17 ele diz, o justo viverá pela fé. Nada que nós possamos fazer, nada que nós consigamos contribuir, foi total graça de Deus que veio ao nosso encontro e arrancou de nós este pecado. Não significa que nós não pecamos mais, mas a raiz do pecado, aquilo que nos dava condenação eterna, foi arrancado de nós por graça de Deus. Então o Evangelho que nós dizemos ser evangélicos, é porque primeiro, ele arranca de nós o pecado original. Por consequência, ao arrancar de nós o pecado original, ele também nos livra da perdição eterna. E por consequência, nós somos livres da ira de Deus. O próprio texto, eu acabei não lendo para vocês, mas o texto do verso 18 diz assim, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e segue. A gente hoje tem uma dificuldade de entender um Deus que se ira, porque o nosso Deus hoje ele é meio ursinho puff. Ele é aquele cara fofinho, que ele vem ao nosso encontro. A gente tem dificuldade de entender um Deus que castiga, um Deus que se ira. Mas a Bíblia diz que sim, que ele se ira com os filhos da desobediência. Ele se ira com aqueles que andam de costas para Deus. Aqueles que não se voltam para Ele. Um dia enfrentarão a ira de Deus. Por mais duro que isso possa parecer. Mas o Evangelho, ele nos salva desta ira divina. Porque pelo amor e graça e misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro, nós somos salvos disso. Portanto, nós somos salvos, até agora que eu falei para vocês, 3 coisas. Pecado original, perdição eterna e a ira divina. Mas nós somos salvos de uma 4ª coisa, que às vezes nós temos dificuldade de lidar. E que também somos salvos por meio do Evangelho. Que é sermos salvos de nós mesmos. Através do Evangelho, o Evangelho ele é poderoso para nos salvar de nós mesmos. Paulo escreve em Efésios capítulo 1, ele diz, antes vocês andavam segundo a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, os prazeres da carne. Antes vocês não andavam conforme o Deus de vocês era o ventre. Agora, vocês foram libertos de vocês mesmos, para poder ter a capacidade de obedecer a Deus, ter condições de dizer sim a Deus. O Evangelho tem esse poder
de nos libertar de nós mesmos. Como assim, Anderson? Eu não estou entendendo. Eu vou lhe explicar. As pessoas dizem assim, olha, você vai se converter, cuidado, hein? Se você for para a igreja, você vai ter que parar com um monte de coisa. Você vai ter que parar disso, parar daquilo, parar daquele outro, parar daquele outro. Então você vai para a igreja, se liga, hein? E aí então algumas pessoas antes de ir para a igreja, elas dizem, não, me dá um tempo que eu preciso ainda dar uma aproveitada. Aí depois que eu aproveitar bem, eu vou para a igreja. Então segura a onda aí, deixa eu dar uma aproveitada. Ou outros dizem, não, eu ainda preciso me libertar de algumas coisas para depois eu ir para a igreja. Como se a igreja fosse um empecilho para você poder fazer o que você quer. Deixa eu lhe dizer um negócio. É justamente o contrário. Como é que é? Então, está tudo liberado? Tipo, é só nós. Eu vou lhe explicar. Eu lembro um dia nós estávamos no GF, e aí tinha um menino que tinha acabado de se converter. E ele estava, tipo assim, terceiro, quarto culto, feliz da vida, compartilhando o testemunho da salvação. E naquele dia veio um cara, e até que foi eu convidei, que fazia um tempão que não ia em igreja nenhuma, tipo assim, uns 3, 4 anos, que tinha pá virada, abandonou, naquele ele foi. E quando esse menino que estava 3, 4 cultos compartilhando de quão feliz ele estava de estar na igreja, o outro disse, mas se liga, hein, agora ó, acabou o bebê, nada mais de sair, nada mais de não sei o quê. Por quê? Porque, de novo, as pessoas elas têm uma visão de que quando vão para a igreja, elas ficam dentro de uma caixinha, caretas e que não pode nada. O cara fica, não pode nada. Mano, de novo, é justamente o contrário. E eu vou lhe explicar. Paulo escreve e diz assim, todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu posso tudo. 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 Mas logo depois ele coloca 2 travas. Ele diz assim, mas nem tudo convém. Então se não convém, eu não posso. E depois ele diz o seguinte, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então se me dominou, eu também não posso. Então eu posso todas as coisas. Mas tem 2 travas que me ajudam a discernir se isso é bom ou se isso é ruim. Aí você vai dizer assim, tá, mas pode ou não pode? Esse é o problema, porque tudo a gente quer saber se pode ou não pode. Parece que eu estou lidando com gente no jardim de infância. Pode isso? Não pode aquilo? Meu irmão, preste atenção, nós como igreja, nós precisamos crescer. Eu particularmente acho que o problema da igreja brasileira é a infantilização. É uma igreja infantil. É uma igreja que não tem a capacidade de discernir, porque nunca foi dado a ela o direito de escolha. Por quê? Porque a gente tem medo que ela escolha errado. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer para ti o que pode e o que não pode. Porque se eu der para você a capacidade de escolher, tu vai fazer caca. Então eu vou te tirar esse direito de fazer escolha e você vai só fazer o que eu te mandar. Então não pode isso, não pode aquilo, não pode olhar a TV, não pode não sei o quê, não pode isso, não pode nada, né? Uma lista de coisas que não pode. Então porque é mais fácil eu manter você aqui dentro desse negócio. Eu estou lidando com criança. A gente começa a amadurecer quando a gente começa a ter responsabilidade de fazer escolhas. Então as pessoas vêm para mim, cara, é muito isso, cara. As pessoas vêm para nós aqui e dizem assim, na CTF, pode beber? Eu não sei se eles acham que a gente tem cara de pingunço, mas os caras vêm com uns papos assim, tipo, pode beber, cara. Mano, a gente nunca disse que pode. Também nunca disse que não pode. Porque é você quem tem que saber. É você que tem que ter a capacidade de discernir o que é bom ou ruim para você dentro dos parâmetros que eu lhe falei. Já que eu toquei nesse assunto, deixa eu abrir um parênteses aqui e tentar usar isso como exemplo para usar para qualquer outra coisa. Talvez eu vou caminhar num negócio que é complicado, mas vamos lá já. Eu iniciei, já era. Honestamente, a Bíblia, ela não condena a bebida, o álcool. Ela não condena. Ela diz, cara, não se embriaga. Não é legal se embriagar. Mas ela não condena. Ela critica a embriaguez, assim como ela critica a falta de ser cheio do Espírito. No mesmo texto.
Então, assim, você não vai encontrar na Bíblia um texto que proíba as pessoas a beberem. Ela não incentiva a bebida. Mas você não vai encontrar um texto que proíba. Ah, mas antigamente o vinho era diferente. Né? Porque, claro, que tu entra numa complicação. Seria muito complicado eu tentar usar um argumento que Jesus transforma água em vinho. E aí, tipo, Jesus transformou água em vinho. Primeiro milagre, transformou em vinho. Aí depois que ele transforma em vinho, tipo, eita, errei. E agora, tipo, bota fora, mano. Era para ser suco. Apertei a mão demais. Virou vinho. Aí os caras começam com umas coisas. Não, não era. Não é. Na época era diferente. Era. Noé, a Bíblia diz que Noé tomou e ficou peladão. Quanto suco de uva esse maluco tomou, cara? Para ficar doidão. É claro, cara, que ele tomou um negócio que tinha fermentação, que fermentou e que tinha álcool. E aí, usando o exemplo de Jesus, não está falando sobre bebida, ele não está falando disso, mas ele traz um exemplo onde prova de que na época, de fato, o vinho era fermentado. Quando ele diz o seguinte, não se coloca vinho novo em odre velho. Não sei se você sabe, o odre é um saco, estou sendo simples pra caramba, mas ele é um saco de couro, onde se colocava o vinho novo, o vinho fermenta, ele laceia esse couro. Então o couro ele dá uma esticada, ele tem que ser novo para ele ter a capacidade de esticar. Jesus diz, tu não coloca vinho novo em odre velho, porque ele já está esticado. Se você colocar vinho novo, ele vai fermentar, ele vai romper esse odre e vai botar fora o vinho. Então o que ele está dizendo? Que o vinho fermentava, e fermentando vira álcool. Então, cara, assim, os caras bebiam. Estou dizendo que eles enchiam a cara? Não estou dizendo isso. Mas eu dizer que é proibido, a Bíblia proíbe beber, eu não estaria sendo honestamente. Não estaria usando de intelectual, né, honestidade intelectual nessa situação. Anderson, tu recomenda beber? Não, eu fui estudar isso, nem é por mim, porque eu não gosto de beber, tá? Eu não bebo. Então, não precisa pensar assim, pingunço. Não bebo. Eu não gosto, eu até já tentei. Me disseram que era bonito. Né? Disse, cara, é massa, um vinho. Né? Vinho não sei do que, vinho disso, vinho chileno, vinho... Não dá, cara, eu não consigo. Aí me disseram, não, mas é bom para o coração. Eu digo, o coração vai ter que achar outra forma. Eu vou ter que... O café diz que é bom para o coração. Estou indo por essa aí. Não consigo, cara. Então eu não estou advogando em causa própria. Fica tranquilo, eu não gosto. Agora, como é que eu vou lidar com isso? Cara, no Brasil nós temos um problema com isso. No Brasil, as pessoas têm dificuldade com isso. Primeiro que o álcool tem arrebentado famílias em vários lugares. Então, quando alguém, por exemplo, que teve problema com o álcool, eu dizia para ti, não precisa nem eu dizer, é uma consciência sua dizer, mano, a mim não convém. Não convém e é não. Mas eu posso? Poder pode. Mas um cara que teve problema com álcool, nem suco de uva integral devia tomar. Porque é um cara que, cara, mano, não é um lugar que eu tenho que estar. Eu já tive problema naquela área, eu preciso fugir para um outro canto. Mas é proibido? Não, mano. Todas as coisas me são lícitas, mas isso não me convém. Mas eu posso tomar em algum lugar? Como eu falava, no Brasil a gente tem dificuldade. Quando os gringos vêm para cá, porque lá fora os caras tomam. Para eles a bebida alcoólica lá é diferente da nossa realidade. Mas quando eles vêm, eles perguntam, aqui dá para pedir? Eu digo, aqui nada. Não, nem inventa. Nós vamos comer em restaurante, tu vai na água, qualquer outra coisa, mas não pede aí que isso vai dar um nó do caramba. Eu vou ter que ficar me explicando depois para a galera. Isso aí é melhor nós evitar esse estresse aí. Mas os caras tomam, entendeu? Eles tomam. Lá fora, você vai para lá, os caras vão, eles tomam normalaço, assim, tipo, obviamente, moderado e tal. Eu não devia te contar isso, né, cara? É que eu lembrei agora. Fui na casa do meu pastor, o Steve, lá no Canadá. E aí, ele tem uma piscina lá, a gente toma um banho de piscina nos fundos e fomos almoçar. Aí sentamos, ele assim, quer tomar bebida de adulto? Que é o negócio, né? E aí cara, eu não tomo, né? Aí eu brinquei com ele. Se fosse caipirinha, né? Porque é brasileira. Eu tenho. Puxa. E tinha mesmo, cara.
O filho dele coleciona coisas de vários lugares de drinks. Ele fez e me deu. Aí chegou um outro brasileiro lá, que é um amigo meu. E aí ele, vou fazer uma caipirinha para ti. Eu digo, não, a gente divide nós dois aqui. Ele disse, não, eu faço uma para ele. E fiquei. E fiquei com aquilo assim, sabe? E fiquei com aquilo, e fiquei. Uma hora que eu preciso ir no banheiro. Eu fui no banheiro, cheguei no banheiro. E voltei rapidinho, tomei aquele troço. Cara, botei tudo fora. Não consigo tomar, eu tenho problema com esse troço. Eu não consigo. Mas os caras tomam. Estou dizendo isso para dizer que os caras tomam. Moderado, mas tomam. Anderson, então pode? Que depende, cara. Convém? Convém você tomar? O ambiente que você está inserido, convém? Cara, não sei, eu acho que não convém. Então não. E não sou eu que tenho que dizer para você se você deve ou não deve. De novo, se você tem problema na sua casa, na sua família, tem histórico familiar, mano, abre um olhão desse tamanhão, cara, porque o álcool tem destruído a sua casa. E não sou eu que vou dizer para você que pode ou não pode. Segunda coisa, não pode te dominar. Começou a te dominar, não pode. Então ele diz, eu posso todas as coisas, nem tudo convém, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Começou a te dominar, acabou para você. Mano, acabou para você. Porque você perdeu a capacidade de lidar com isso. Não, mas eu estou tranquilo. Eu lido bem com esse negócio, fica tranquilo que eu paro quando eu quiser. Todo viciado fala isso. Todo viciado fala isso. Não, eu paro quando eu quiser. Está tudo tranquilo, estou no... Para, relaxa, mulher. Deixa que eu cuido disso aí. Posso falar um negócio para você e quero falar com carinho. Meu irmão, quando alguém que te ama, seja um filho seu, sua esposa, ou seu marido, quem quer que seja, que ama você, chega para você e faz aquele comentário tipo assim, ó, tu não acha que está demais? Esse é um bom sinal para você se dar conta de que talvez esse troço começou a te dominar e você não se deu conta. Quando ele chega para você e diz assim, tu não acha que já podia ter parado há 2 copos atrás? Você não acha que talvez isso, aquilo? Quando essa pessoa que te ama chega para você e diz, é um bom sinal de que talvez isso está te dominando. E se está te dominando, para você é não. Porque Paulo ele nos instrui a isso, ele nos diz, cara, isso não é bom. Eu posso todas as coisas? Cara, eu posso. Tá, mas então eu posso tudo. Convém? Te domina? Cara, e essa mesma métrica você usa para qualquer coisa. Cara, eu posso sair na balada? Convém? O ambiente que você está, convém para você? Você está legal ali? O que você está vivendo ali é bom? Tem edificado você? Onde você está ali está legal? É pecado? Depende. Tudo depende de como você vai lidar com tudo isso. Convém? Está te dominando? Lembrei outra história, bem rapidinho. Eu lembrei. Um dia eu estava lá fora também, louco de fome, os restaurantes fecham cedo lá, cara. Os caras jantam 5 da tarde, olha isso. É café, não é janta, café. 5 da tarde. Terminou a conferência 11 da noite, eu louco de fome. Perguntei, cheguei para o hotel, perguntei, tem um lugar aberto para comer? Disse, cara, tem um negócio ali. E eu fui lá, parecia ser um restaurante, eu sentei. Cara, eu sentei louco de fome, peguei o menu, comecei a escolher a comida. A moça veio, a garçonete, eu escolhi a comida e tal, entreguei, tudo, beleza. Quando eu levantei a cabeça assim, era a balada. Tinha um cara tentando puxar a garçonete para sentar no colo dele ali. Tinha outro numa confusão lá, e eu ali. Eu digo, tomara que ninguém me veja aqui, tomara que ninguém me veja aqui. Aí eu chamei a garçonete, era um espaço grande com várias salas. E eu olhei para ela, eu posso sentar naquela sala lá? Ela assim, mas não tem ninguém lá. Eu digo, é por isso mesmo que eu queria sentar naquela sala lá. Ela assim, pode, eu ligo a luz para o senhor, então liga para mim, faz favor. E eu fui para a sala lá. Eu estaria pecando, ou pequei em entrar lá? Não, mas o ambiente não me convinha. E eu sei que aquilo não me faria bem, eu estar envolvido naquele ambiente. Eu fiz uma escolha, não fui embora, nem cancelei nada, eu só falei, cara, eu vou para um outro canto, onde para mim eu acredito que aquilo vai ser bom. Eu preciso ter capacidade, discernimento do que está acontecendo na minha vida.
Mano, de novo, isso funciona para pornografia? Convém? Pessoas estão presas, estão sendo destruídas, casamentos estão sendo destruídos. Eu não preciso dizer não pode, não convém, tem dominado você. E aí então as pessoas, voltando ao meu ponto que eu iniciei para dizer isso, que as pessoas vêm para a igreja e dizem, na igreja você não pode nada. Não, é justamente o contrário. É que na igreja, pelo poder do evangelho, eu tenho condições de dizer assim, cara, isso para mim não me serve. Eu consigo olhar e dizer assim, eu não quero beber. E por que tu não quer? Porque eu não quero, porque isso não me faz bem e eu tenho condições, pelo poder do evangelho que me libertou de mim mesmo, dos meus prazeres carnais, eu consigo olhar e dizer assim, isso não é bom para mim. Eu consigo olhar e dizer assim, não cara, eu posso não trair a minha esposa. Não, mas todo mundo aqui do escritório trai. Então, eu consigo não trair, porque eu fui liberto do meu Deus ventre. Ah, mas eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não, tu só consegue fazer o que o teu ventre diz que você tem que fazer. Você não é livre. O teu Deus é o ventre, e o teu ventre é que comanda você. É o teu ventre que diz o que é bom para você, não é mais você. É o que o mundo empurrou, e as pessoas dizem, não, eu não quero ir para a igreja porque eu quero ser livre. O que ela está fazendo? É indo ladeira abaixo, com todo mundo empurrando abaixo, e ela diz, eu sou livre, sendo empurrado pelos outros. O que a igreja faz é te tirar desse ciclo, e você conseguir olhar de fora, e dizer, cara, eu quero surfar nessa onda, ou eu não quero surfar nessa onda, eu tenho condições de fazer isso. Até então nós estávamos cegos. Antes do evangelho nós éramos cegos. Antes do evangelho nós só fazíamos porque todo mundo fazia. Antes do evangelho a gente não tinha condição, não tinha capacidade de escolher o que era melhor para nós. O evangelho é poder de Deus que nos livra de nós mesmos. Ele tira o Deus ventre de nós e nós passamos a poder ouvir a voz de Deus e dizer, cara, eu tenho condições, eu tenho a capacidade hoje de fazer a escolha. E eu, pelo Espírito Santo, Deus que me criou, que sabe o que é melhor para mim, eu consigo dizer, cara, opa, isso aí que tu está falando, eu curti isso aí. Eu gostei desse negócio aí. E eu quero poder seguir essa tua direção. Para mim isso é importante. O Evangelho de Cristo, ele é poder de Deus para a salvação. Não só para nos fazer morar no céu, mas ele é salvação também do nosso casamento. Ele é a salvação da nossa vida, ele é a salvação das nossas emoções. Ele é a salvação da nossa vida sexual. Ele é a salvação das nossas angústias, das nossas ansiedades. Ele é salvação. É nele que ele liberta de nós mesmos. Esse é o evangelho que nós dissemos sim. É poder de Deus para a salvação. Muitas vezes, de novo, nós acreditamos que somos evangélicos porque nós vamos a uma igreja evangélica. Você é evangélico porque você aceitou a boa notícia do Cristo que veio à terra, o Filho de Deus veio à terra, morreu por você e te libertou do pecado original, da perdição eterna, da ira de Deus e de você mesmo, da concupiscência da carne, dos prazeres, desejos dos olhos, a soberba da vida. O Evangelho nos libertou. Por isso hoje somos livres. Amém?